Dezembro chegou com tudo, e com ele as festanças, as comelanças, os encontros e reencontros e algumas emoções, né, conhecidas ou não tão conhecidas assim. Olá, eu sou Thaís Costa, sou psicóloga e nutricionista, uma das coordenadoras do Núcleo de Saúde Mental da SBCBM. Eu e a minha colega, Carolina Amaral, convidamos outros colegas para estar passando algumas dicas para você que passou pela cirurgia bariátrica em 2025 ou até mesmo anteriormente, e aqueles que também estão se preparando para passar pela cirurgia no início de 2026, para celebrar, viver, comemorar, abraçar, com muito respeito e responsabilidade. Vamos ver o que eles falaram para você? Fim de ano pode trazer muita coisa junta. Para alguns significar encontro, alegria, mas para outros pode significar cansaço, gatilhos. Nem todo mundo se sente iluminado nessa época e tudo bem. Cuidar da saúde mental é também reconhecer os próprios limites. E quem convive com obesidade, quem está se preparando para operar ou quem já realizou a sua cirurgia bariátrica e metabólica, pode ser que nesse período mexa ainda mais com as emoções e hábitos. E aí eu vou pedir para você que não se cobre perfeição, que escolha gestos simples de autocuidado por dia. Como se tratar um pouco melhor do que você vem fazendo, pausar, respirar, pedir ajuda, dizer não quando necessário. E se algum comportamento fugir muito do esperado, né, do que você tem como seu basal, como mais impulso, uma ansiedade maior ou uma tristeza mais persistente, procure a sua equipe. Você não precisa e não deve segurar essas emoções sozinho. E quanto ao nosso time SBCBM, muito obrigada pelo cuidado que transforma vidas todos os dias. Desejo que o seu fim de ano seja leve, consciente e cheio de gentileza, principalmente com você. É hora de degustar esse momento. Então a regra é clara: sem excessos e sem paranoias. Aproveita para comer aquela comida gostosa de final de ano, mas não esquece de curtir as pessoas queridas. Pequenas ações no dia a dia constroem grandes mudanças. Ficar atento aos novos hábitos alimentares e às atividades físicas ajudam muito a gente a enfrentar as festas de fim de ano. Monte cuidadosamente seu prato. Evite beliscar e não beba bebida alcoólica. Você pode se divertir sem ela. Experimenta. Olá, meus queridos, eu estou vindo aqui desejar para vocês ótimas festas de fim de ano. Lembrar que o Natal é um momento de alegria, um momento de confraternizar, estar junto com os seus e celebrar a vida. Lembrando também que a alimentação não é o ponto principal dessa noite e nem da noite de fim de ano. Estamos no Brasil, um país tropical, onde precisamos buscar por alimentos mais leves. Nós não estamos na realidade do Natal europeu, onde buscam por alimentos mais quentes. Também trazer para vocês que o nosso cérebro, ele leva em torno de 20 minutos para registrar a primeira garfada que a gente coloca na boca. E às vezes a gente come muito rápido. Lembrando que a festa é para celebrar, estar com os amigos, viver o amor. Então, fica essa dica. Não vamos ficar presos ao alimento. Um beijo. Olá a todos, meu nome é Alexandre Laux, eu sou médico psiquiatra e acabo atendendo pacientes que sofrem de obesidade ou que são submetidos à cirurgia bariátrica. E vim aqui no final do ano, trazer um recado para vocês, mas tentando explicar um pouquinho cientificamente como é que funciona a cabeça de quem sofre com peso. Geralmente a gente tem uma estrutura interna que faz com que a gente busque o prazer e a gente coloca a comida nisso, e a parte da frente do cérebro que coordena, a gente está falando, não faça isso, se controle. E por que eu estou falando dessa forma? Porque agora vai chegar o final do ano, com as datas festivas, então geralmente é um período que a gente associa muito ao prazer, a busca pelo prazer, e por ser data festiva a gente acaba afrouxando um pouquinho esse cuidado com a parte alimentar, e a gente já sabe que às vezes quando isso começa a descontrolar, a pessoa tem muita dificuldade em voltar a controlar isso. Então meu recado para o final do ano é: aproveitem o final do ano, mas aproveitem com cautela, Tentem se planejar para as refeições, para os eventos no final do ano, não precisam deixar de aproveitar, porque isso também é uma fase muito importante aí para as pessoas. Então se cuidem bastante, desejo a todos aí um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo.